Cenário RI de hoje recebe o presidente da Brasil Agro, Júlio Pisa. A Brasil Agro tem como negócio a compra e venda de terras e possui atualmente um portfólio avaliado em quase R$1 bilhão. Primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Cenário RI e, para começar, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como funciona o negócio da Brasil Agro. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. A Brasil Agro, o jeito mais fácil de definir a companhia, nós somos desenvolvedores de terra. Nossa visão sempre é de encontrar oportunidades, fazendas, áreas produtivas, áreas de produção agrícola que não estejam bem aproveitadas ou áreas em que a gente tenha um plano mais interessante para a exploração daquela fazenda. Então a gente vai comprar essas áreas e, através de um investimento maciço em tecnologia, infraestrutura, enfim, o que for necessário, transforma essas áreas em áreas altamente produtivas. E com o objetivo de, a partir de um certo tempo, essas fazendas, por serem mais produtivas, por terem recebido esse tipo de investimento, se apreciam e a companhia pode, então, fazer desinvestimentos, investir em novos projetos, gerando, então, dois tipos de ganhos para o nosso acionista. Um ganho da operação, de produzir a soja, o milho, a cana-de-açúcar, enfim, o produto agrícola daquela atividade, e também toda a apreciação que vem deste trabalho de melhoramento das terras. E como que vocês fazem esse trabalho de projetar uma possível valorização da terra? Quando a gente pensa em valorização da terra, a gente tem que pensar basicamente em dois componentes diferentes. Um componente é a valorização natural do preço da terra, que todas as terras normalmente experienciam no tempo. Então, subindo de preço, a gente tem observado nos últimos anos as terras sempre subindo de preço por um desbalanceamento entre oferta e demanda de comida. As terras têm subido de preço. Esse é um componente. O outro componente, que também impacta o nosso negócio até de maneira mais importante, é o próprio fato da transformação. Esse desenvolvimento que eu comentei. Quando a gente está avaliando uma propriedade para investir, a gente se preocupa com a transformação e não com essa valorização natural. Uma coisa essa é muito difícil de medir. Então o que a gente mede é sempre, olha, essa fazenda que a gente está comprando hoje está custando tanto. A gente vai investir, planeja investir tanto. Essa fazenda, se hoje estivesse produtiva como a gente imagina que ela pode estar, valeria quanto? Então a gente consegue entender, ter uma ideia do upside que existe em cada um dos projetos que a gente investe. E hoje quais são as principais regiões que a empresa foca? A gente sempre está nas regiões de fronteira, que a gente gosta de chamar. São aquelas regiões em que o desenvolvimento está acontecendo. E essas regiões, elas sempre são de fronteira, mas de acordo com o produto é uma região diferente. Então, por exemplo, quando a gente pensa em soja, obviamente Bahia, Piauí e Maranhão são as áreas de desenvolvimento. Alguns pedaços do Mato Grosso são as áreas de desenvolvimento, as áreas de fronteira. Quando a gente pensa em outras culturas, como por exemplo cana-de-açúcar, aí Goiás, Mato Grosso do Sul são as regiões de desenvolvimento. Então, quando a gente olha no mapa brasileiro e a presença da Brasil Agro, a gente sempre vai estar nessas zonas de fronteira. Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Bahia, norte de Minas, Piauí, Maranhão, sempre nessas zonas de desenvolvimento rural. E como que você vê em cenário de valorização mesmo de terra aqui no Brasil nos próximos anos? Eu acho que sempre a agricultura é uma atividade cíclica. Você tem altos, você tem baixos, você tem momentos de maior oferta, menor oferta, é natural. Né? Você tem todo um tema climático que é muito difícil você acompanhar e prever e garantir resultados no tempo. Então você tem sempre os seus ciclos de altos e baixos. Isso é natural e faz parte da agricultura. Então o que eu vejo o ciclo vai continuar existindo, ou seja, você vai ter as suas volatilidades, preços de terra subindo e descendo, o resultado para os fazendeiros melhorando ou piorando, mas eu vejo eles com uma tendência de alta. O Brasil segue aumentando a sua produção, segue expandindo a sua fronteira agrícola, aumentando a quantidade produzida, porque o mundo está demandando, e esse aumento faz com que você tenha fluxos de caixa e um resultado para os fazendeiros cada vez melhor, naturalmente impactando no preço da terra. Então acho que o cenário é bastante positivo, claro, com volatilidade. É natural que você tenha variações pelos ciclos naturais da agricultura. E o Brasil ainda enfrenta um gargalo aí no quesito de infraestrutura. Como que vocês fazem para... Sem dúvida nenhuma. A logística é um problema para o Brasil hoje, na agricultura, que tem aumentado de maneira importante os volumes produzidos. Fica muito evidente isso. Primeiro, não necessariamente para a companhia, agora pensando como companhia, alguns desses gargalos, na verdade, são até oportunidades para a gente. Criam oportunidades de investimento, oportunidades de novas regiões
de acordo com as dificuldades logísticas que vão aparecer. Então, na verdade, a gente até encara alguns desses gargalos como oportunidades para a expansão da companhia. Acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante em relação à logística, acho que hoje o mundo ainda está demandando demais alimentos. Então, um crescimento importante, o Brasil tem sido capaz de fornecer. Portanto, hoje o mundo está pagando esse custo brasileiro. Então, o custo dos fretes mais altos, o custo dos portos ineficientes, o mundo está pagando esse prêmio. Mas, mantendo os preços altos, a gente acaba convidando outros países a participarem desse tipo de atividade. Então, acho que a visão de curto prazo é que essa gargalo logístico não necessariamente é muito ruim. No Brasil, os preços se ajustam para acomodar essas ineficiências brasileiras. Mas, no longo prazo, eu acho que pode ser bastante danoso para o país à medida que isso abre oportunidade para que outros países comecem a produzir. E eu queria saber um pouco sobre a taxa média de retorno aí das terras, como que... O que a gente tem observado, nós até hoje, são 5 projetos que nós já desinvestimos. A taxa interna de retorno desses projetos, média, tem sido por volta de 22% a 24%. Alguns com 20%, alguns com 27%, a média entre 22% e 24% de taxa interna de retorno. Isso considerando o fluxo de caixa do primeiro desembolso, na aquisição, até o último recebimento da venda da fazenda. Ou seja, são prazos bastante longos, que podem variar de 7 ou 8 anos, com taxa média entre 22% a 24%, são bastante atrativas. E quanto é investido nesses 7 anos, né, que seria... Olha, a nossa média varia mais ou menos entre R$ 1.500 a R$ 2.000 por hectare. A terra tem sido a média dos nossos investimentos. Algumas fazendas um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, mas na média mais ou menos por aí. E aproveitando, a Brasil Agro terminou um ciclo, o primeiro ciclo, né, dela há 6 meses, né? Queria saber como que está o início, como que está esse novo ciclo agora que a empresa está vivendo e o que vocês esperam para esses próximos anos? A gente está bastante entusiasmado com isso. Quando a gente fala que a gente fechou um ciclo, o que a gente quer dizer, a companhia começou como um plano de negócios que abriu seu capital, isso lá em 2006. E já fazia parte desse plano de negócios uma primeira fase da companhia, que você teria muitos investimentos, toda a preparação da companhia até você entrar em regime em voo de cruzeiro, podemos falar. Que é toda a formação da base da companhia, dos seus ativos, das suas pessoas, dos seus processos, sistemas. Quando a gente fala que a gente terminou o primeiro ciclo, a gente está se referindo exatamente a isso. A companhia saiu de uma fase, de um plano de negócios, para uma fase pré-operacional, para agora atingir, eu não vou dizer a sua maturidade, mas ela já está produzindo resultados. Então, assim que a gente gosta de falar que esse primeiro ciclo da companhia, por esses desinvestimentos importantes, geração de caixa, uma série de indicadores que mostram que a companhia deixou a sua fase pré-operacional para trás. O que eu espero a partir disso? Para mais crescimento, de maneira mais ordenada, né? Você tem esse começo da companhia, que é muito volátil ainda, porque você está ainda construindo, você ainda tem todo um período de formação da sua base de propriedades. E agora a gente já tem esse portfólio formado. Então eu vejo crescimento, mais vendas e a companhia gerando resultados mais consistentes e acontecendo, né, todos os anos. Uhum. E quantas terras teriam para serem vendidas agora, esse ano ainda? Eu diria que eu não gosto de colocar uma meta de venda de terras. Eu acho que a companhia tem que entender o mercado. Não adianta, se o mercado não está num momento positivo, você não deveria vender. Se o mercado está num momento extremamente positivo, você deveria vender mais do que a média, para você criar uma média interessante, mas não necessariamente com metas específicas todos os anos. Então tenho certeza que esse ano vai ser um ano que nós teremos novas vendas. Quem sabe podemos chegar até o total que a gente vendeu ano passado, talvez um pouco menos, mas certamente a gente tem um volume de terras a serem vendidas esse ano. Mas eu não gosto de dar uma meta específica, porque eu acho que a gente não presta um bom serviço ao nosso acionista se a gente se colocar esse tipo de meta específico. E em termos de aquisição, você já vê novas aquisições? Temos novas coisas sendo discutidas, bastante coisas avaliadas nesse momento. Então acho que é um momento interessante. Algumas coisas legais vão acontecer, tenho certeza. Mas já pode antecipar? Não posso falar. A gente tem uma política muito clara na companhia de não dar guidance, então eu tenho que tomar muito cuidado com esse tipo de informação.
E no ano de 2013, a empresa sofreu um pouco com produtividade por conta de estiagem na região Nordeste e alguns aumentos de custo. Eu queria saber como vocês trabalham para mitigar um pouco esses efeitos. De novo, a gente está numa atividade que é dependente do clima. Então, a volatilidade da produção faz parte do negócio agrícola, sempre fez parte. No caso da companhia, tem um lado nosso que faz isso um pouco mais forte, um lado que mitiga. O lado que deixa um pouco mais forte é essa nossa vocação de desenvolvimento. As áreas que são desenvolvidas, as áreas novas de produção, elas são naturalmente muito mais voláteis. Portanto, quando a gente olha, por exemplo, a produtividade da companhia quebrada por áreas novas, áreas médias e áreas já desenvolvidas, a gente observa que as áreas já desenvolvidas sofreram muito menos os efeitos da estiagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a companhia, com essa vocação de desenvolvimentista que a gente tem, ela acaba sendo mais suscetível a essas variações climáticas, porque a gente tem sempre essas terras novas que estão sendo incorporadas. Ao mesmo tempo, por ser uma grande companhia com terras, fazendas nas mais diversas localidades, diversos estados, a gente naturalmente vai se protegendo. Então, por exemplo, quando você fala da seca do Nordeste, sem dúvida nenhuma, foi muito duro. As pessoas falam que foi uma seca mais forte dos últimos 50 anos. Não sei avaliar precisamente, mas certamente foi muito dura. Mas algumas regiões foram mais afetadas que outras. A Bahia, por exemplo, foi extremamente afetada. As produtividades foram bem mais baixas. O Piauí e o Maranhão foram menos afetados. Ajudou a compensar. O Goiás e Mato Grosso foram um pouco afetados. Então, a gente acaba mitigando um pouco o risco por estar com atividades em várias regiões diferentes. Isso ajuda a mitigar um pouco. Mas, sem dúvida nenhuma, a companhia é afetada pelos ciclos climáticos e isso faz parte da nossa atividade. E trazendo um pouco esses dados para o investidor, eu queria que você falasse por que investir na Brasil Agro. Eu investiria na Brasil Agro se eu acreditar que a atividade agrícola é uma atividade de rentabilidade interessante, se eu acreditar que o Brasil é cada vez mais um jogador importante nesse cenário e que o mundo vai cada vez mais demandar produção crescente de comida. Porque esses são os temas que fazem com que o investimento no Brasil Agro seja interessante. É uma tendência secular de desequilíbrio entre demanda e oferta que a gente está experimentando, que eu acho que não termina tão cedo, criando essa oportunidade interessante. Além disso, eu acho que terra, que é a exposição final que a gente oferece ao nosso acionista, talvez seja um dos ativos mais resilientes em termos de turbulência. Super defensivo contra a inflação, contra desvalorizações, contra temas, essas turbulências macroeconômicas em geral. Então, acho que é um ativo super interessante. E se eu associo isso ao preço da ação da companhia versus o valor dos seus ativos, acho que é um momento super interessante para se posicionar especificamente na companhia, na Brasil Agro. E para encerrar, atualmente o preço do papel está abaixo do valor patrimonial. Por que ele estaria descontado? Você poderia comentar? Olha, de novo, né? Eu não sei explicar por que está. Posso ter algumas hipóteses, algumas ideias. Eu acho que, sendo a companhia, como você observa, ela está abaixo do valor patrimonial, que na verdade é o valor de aquisição dos ativos, e está extremamente abaixo do valor de liquidação dos ativos da companhia. Se a gente fosse vender todas as fazendas que a companhia tem, a gente apuraria um valor substancialmente acima do valor do preço de fechamento de ontem, o preço da cotação do papel de hoje. Qual que é o valor que vocês estimam? Olha, pode fazer a conta do jeito que você quiser, qualquer coisa, se eu pegar os analistas de bancos que cobrem a Brasil Agro, eles vão falar qualquer coisa entre 15 e 20 reais, seria o preço de liquidação da companhia, já com alguns descontos implícitos de liquidação dos ativos e coisas do gênero. Então tem um desconto expressivo. Isso são os analistas que falam. E eu concordo. Posto isso, por que tem um desconto? Eu acho que tem, primeiro, o tamanho da companhia. Uma companhia, uma small cap, com uma base de acionistas bastante concentrada. Isso vem desde o IPO. O IPO, como foi um plano de negócios, foi um IPO colocado só para investidores qualificados, portanto uma base acionária bastante reduzida desde o início. A gente foi feito todo um trabalho de ampliação dessa base acionária, mas ainda assim é bastante concentrado. Te digo que os 8 maiores acionistas controlam, tem 85% a 90% da companhia.
Então o float acaba ficando bastante pequeno, associado a um small cap. Acho que esse é um problema fundamental, gerando uma baixa liquidez, que certamente compromete a precificação do papel. Um segundo elemento que eu acho interessante, as pessoas estão começando a ver a companhia entregar resultados. O que a gente faz não é uma coisa que faz parte do dia a dia do mercado de capitais. Eu acho que esse processo de educação, das pessoas conhecerem a companhia, está acontecendo. Então, uma parte disso eu também poderia acreditar olha, vamos entender um pouco, esperar para ver realmente o que essa companhia tem a mostrar. Por isso que eu acho que essa fase da companhia é super interessante, porque a gente está entregando o que a gente prometeu. Um terceiro elemento que você poderia sugerir também para explicar o desconto da companhia é que é uma companhia de estoque e não de fluxo. E o mercado está muito mais acostumado a precificar fluxo do que estoque. Não essa base de ativos, mas simplesmente o fluxo de caixa. E a gente é uma companhia de estoque. Então acho que de novo, demanda um tempo para as pessoas se acostumarem a entender o que a gente faz. Mas, de novo, para mim a avaliação é tão boa quanto outra qualquer. Né? Adoraria saber, se alguém tiver alguma outra ideia a respeito disso, eu adoraria ouvir. E como que você define esse primeiro ciclo da companhia? Muito trabalho, muito aprendizado e uma alegria muito grande. Eu acho que se a gente olhar nos últimos 2006, 2007, 2008, quando você teve a grande onda de IPOs, várias empresas pré-operacionais se lançaram ao mercado. E muito poucas, na verdade, conseguiram entregar o prometido, e nós somos uma delas. Então eu acho que é uma satisfação muito grande de ter entregado o que a gente prometeu que ia entregar, com muito trabalho, com muita resiliência. Você tem que aguentar as críticas, todo o processo de construção, que é bastante intenso. Então acho que muito sucesso pelo que a gente fez e uma gana e uma vontade de fazer cada vez mais. Muito obrigada pela sua presença, Júlio. Obrigado a você. O Cenário RI de hoje recebeu o presidente da Brasil Agro, Júlio Pisa. Infomoney, informação que vale dinheiro.